Olá, como você está? Estamos hoje no segundo vídeo dessa jornada, que é a leitura bíblica da Bíblia cronológica. Todos os vídeos, por cerca desse mesmo horário, nós estaremos apresentando um vídeo novo. Convido para que você possa nos seguir nessa jornada, se inscrever aí no canal, curtir, comentar, e eu tenho certeza que o Senhor nos guiará de uma forma tremenda durante esse ano. Hoje nós iniciaremos no Gênesis capítulo de número 4 e nós vamos até Gênesis capítulo de número 7. É interessante porque quando nós entramos em Gênesis capítulo de número 4, o homem e a mulher, na perspectiva da história, já estão fora do Éden e ali eles estão, pelo menos biblicamente, acesso aos seus primeiros filhos registrados com o nome de Caim e de Abel. Dois meninos que têm mais ou menos a mesma idade, dois meninos que tiveram acesso à mesma cultura, dois meninos que tiveram acesso às mesmas informações, mas claramente dois meninos que olham a Deus de uma forma diferente. Eu gosto e sempre falo sobre isso. Abel é aquele que olha a Deus com gratidão. Abel é aquele que olha a Deus como Criador, como o autor da vida, aquele que dá a oportunidade todo dia de ele fazer algo melhor, algo maior, e é por isso que ele vê a Deus, ele serve a Deus, ele adora a Deus como uma forma de gratidão. Já Caim, ele olha a Deus como aquele juiz severo que tirou a sua família do Éden, que deu uma sentença falando que do suor do seu rosto ele teria que se alimentar. Então, Caim, ele olha a Deus, ele serve a Deus, ele adora a Deus com obrigatoriedade. É interessante como Deus sempre responde a uma oferta de gratidão e ele nunca vai responder uma oferta de obrigação. Deus, ele ainda vai conversar com Caim e falar assim: Caim, olha, é melhor você tratar isso no teu coração, porque senão o pecado está à porta. Mas Caim, ele escolhe o caminho pior que poderia escolher. Em vez de tratar o seu coração, alinhar o seu coração, alinhar a sua visão, ele vai e mata seu irmão. Deus então o aborda, o interroga e dá uma sentença, porque Deus, que é amor, é misericórdia, ele também é juízo. Mas ele também é um Deus que perdoa, de modo que ele não mata Caim, mas ele dá uma sentença, uma restrição, um julgamento, né? E aí Caim vai para distante ali da sua terra começar a sua história. Nós temos inclusive nesse mesmo capítulo a descendência de Caim. No capítulo de número 4, ainda finalizamos com a entrada de um personagem que vai substituir, digamos assim, Abel, que é Enos, o filho de Adão e Eva. E é interessante porque a sentença que termina o capítulo de número 4 fala assim: foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Enos veio para trazer um tempo de adoração novamente a uma terra que estava, digamos assim, exposta ao pecado, tanto de Adão, de Eva, como de Caim, mas Deus sempre tem um recomeço. Deus sempre tem uma oportunidade de graça, de misericórdia. Capítulo de número 5 vai tratar muito sobre a descendência de Adão e de Eva, e eu gostaria de dar destaque a um personagem dentro do capítulo de número 5. Seu nome é Enoque, ele é contemporâneo até mesmo de Adão, o primeiro patriarca. Na verdade, matematicamente, se nós formos contar ali, cerca de 308 anos, Enoque ainda vive com Adão, e eu entendo que Enoque ouvia as histórias do seu ancestral ainda vivo ali, do jardim do Éden, do relacionamento, e com certeza ele se estimula a ter uma caminhada com Deus. E o texto vai dizer que esse Enoque era íntegro, andava com Deus de modo tão tremendo que o próprio Deus o recolhe para si. É o primeiro caso de arrebatamento na Bíblia, e isso é muito interessante. O final do capítulo de número 5 vai apresentar a entrada do personagem Noé. Noé, que já não, quando nasce o seu ancestral Enoque e quanto mais Adão já não estão vivos,
Mas com certeza esse Noé se inspira com as histórias e também se torna um homem íntegro. O capítulo de número 6 vai revelar que a humanidade está totalmente entregue à imoralidade, de modo que Deus olha e fala: realmente não tem saída para essa humanidade, eu vou precisar fazer uma ação aqui. Mas do mesmo jeito que ele olha a humanidade, ele olha um homem íntegro, um homem que caminhava com Deus, um homem que executava a missão integral que Deus tinha dado para Adão lá no Éden. Lembra da missão? Cultivar e guardar. Esse Adão, em meio a uma sociedade corrompida, estava cultivando a sua família, estava guardando, protegendo o seu lar, e Deus o chama para um grande chamado, uma grande aliança, e Deus lhe dá um projeto. Que projeto é esse? Uma arca. Nunca tinha chovido, nunca tinha tido nenhuma enchente, era muito difícil apregoar sobre isso, mas o Novo Testamento vai dizer que esse Noé era o apregoeiro da justiça, uma justiça em tempos muito difíceis. Mas Noé, então, ele se posiciona. No capítulo de número 7, nós temos o cumprimento daquela sentença de Deus, já com a sua família dentro da arca, já com os animais dentro da arca. 7 dias ainda dentro da arca, as comportas do céu e da terra são abertas, de modo que a água toma todo o universo e existe uma enchente. É interessante porque Deus tinha falado uma vez com Noé, uma única vez. Duração do tempo da construção da arca, 100 anos. Mas 7 dias dentro daquela arca, sem uma gota d'água. Como que estava o pensamento deles? Mas fato é que Deus os preservou e guardou. Capítulo de número 7, final, termina falando sobre a chuva que durou 40 dias. A água está cercando aquela arca. A água é uma água de morte, mas aquela arca é uma arca de salvação, é uma arca de misericórdia, uma arca de graça. E eu uso esse texto para profetizar sobre a tua vida. Por mais que muitas vezes as águas de tragédia, de decepção, de falência, de humilhação, de morte estejam ao nosso redor, a nossa família estará dentro de uma arca preservada de misericórdia para um novo reinício. Começamos no Gênesis capítulo de número 4, com um homem que decidiu olhar a Deus com um olhar de obrigação, um olhar que o levou a pecar e condenar não somente ele, mas a sua descendência. E finalizamos Gênesis capítulo de número 7, com um homem que decidiu, mesmo em um cenário caótico, olhar a Deus com gratidão, cultivar e guardar aquilo que o Senhor tinha o entregado. E ele trouxe salvação não só para si, mas para a sua família. Ele deu uma oportunidade de continuidade. Eu te convido a continuar nessa jornada. Eu tenho certeza que o Senhor está falando com você. Eu tenho certeza que o Senhor fará grandes coisas durante essa longa caminhada que caminharemos juntos. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Que o Senhor sempre lhe coloque em uma arca de salvação. Deus abençoe sua vida.